Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Hoje, o Evangelho nos fala para termos cuidado. Acautelai-vos com os falsos profetas. Falsos profetas quem são? O profeta é aquele que fala em nome de Deus. E falso profeta é aquele que não é de Deus e fala em nome de Deus. Ou aquele que diz que fala, que é enviado para profetizar, para falar em nome de Deus e não fala as coisas de Deus. Os falsos profetas sempre estiveram presentes na história da igreja. Sempre penetraram na igreja e entraram aparentemente como pessoas normais, pessoas de igreja, e lá dentro da igreja começaram a falar coisas, ou doutrinas, ou comportamentos, pregar comportamentos, que são contrários àquilo que Deus colocou para a sua igreja, contrários ao Evangelho, contrários àquilo que a igreja deve ensinar. Isso foi sempre uma constante, desde Simão o Mago, na época de São Pedro, até os dias de hoje. E quais são as características deles? Como disse, são pessoas aparentemente bem intencionadas, aparentemente cheias de poder, aparentemente buscam mostrar que tem um poder de persuasão muito grande, fazem o seu grupo, seus seguidores, e através de seus seguidores começam a disseminar no campo da igreja as ideias erradas para afastar as pessoas daquilo que é a verdadeira fé e o verdadeiro caminho que leva ao céu. Eu hoje poderia citar vários nomes, poderiam ficar até pensando de quem o padre vai falar. Na verdade, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns pontos que hoje estão presentes dentro da vida da igreja e que são verdadeiras falsas profecias, feitas por falsos profetas. Podemos dizer que nos últimos tempos entrou na igreja um verdadeiro cavalo de Troia, e que esse cavalo de Troia invadiu, aparentemente amigo, e foi levando as pessoas a terem um pensamento não católico dentro da igreja católica. Aliás, disso já chamava atenção o Papa Paulo VI em seu testamento, e poderá vir o tempo em que o pensamento não católico se torne a maioria dentro da igreja. E isso é um perigo que pode acontecer, e nós vamos vendo que isso vai se espalhando cada vez mais, uma espécie de liberalismo em que não se tem mais a objetividade da própria verdade. Por isso eu gostaria de colocar alguns pontos para vocês a respeito desse tema, e para que vocês tenham cuidado com certas ideias que se espalham dentro da igreja e não se deixem levar por elas, que estão totalmente contra aquilo que Jesus ensinou e aquilo que o magistério de sempre vem nos ensinando. Do ponto de vista dogmático, podemos ver aqueles que negam as verdades da fé, por exemplo, negam o pecado original ou a necessidade da redenção. Eles que estão anulando a morte de Cristo e colocam muitas vezes Jesus Cristo apenas como um homem extraordinário, ou querem separar o Jesus histórico de Jesus da fé, como se Jesus histórico fosse um e como Jesus da fé, ou o Cristo da fé, fosse o outro criado pelas comunidades primitivas. E tudo aquilo que está lá nos evangelhos é fruto dessa fantasia ou dessa criação que as pessoas entusiasmadas ao longo do tempo foi criando a respeito de nosso Senhor. Isso é uma coisa muito errada, e não é, porque
O Cristo histórico é o mesmo Cristo da fé. E se nós negamos o valor da crucificação e morte de nosso Senhor como, como o, o fundamento da nossa fé para a nossa redenção e redenção do mundo inteiro, se nós negamos a ressurreição de Cristo, por exemplo, vai a nossa fé. Então muitas vezes começam a dar interpretações muito naturais, tirando toda a sobrenaturalidade do Evangelho. Por exemplo, com relação aos milagres, o milagre da multiplicação dos pães não foi o milagre, foi a partilha, por exemplo. E por aí vai. E tudo aquilo que vai mostrando aquilo que Jesus ensina, dão sempre uma interpretação natural, tirando toda a sobrenaturalidade. E negam o valor da redenção, exatamente a morte de Cristo como morte redentora, como o meio de salvação que Deus mandou para nós e trouxe para nós. E veem que outros não veem que a redenção do mundo por Cristo é fonte de felicidade. Negam, por exemplo, a primazia absoluta do primeiro mandamento de Cristo. Diz: amar a Deus sobre todas as coisas, diz nosso Senhor. Amar ao próximo como a si mesmo. Então invertem e tiram o amor de Deus e focam especialmente no amor do próximo, como se fosse uma espécie de solidariedade universal, sem aplicar isso, sem isso ser uma aplicação do amor de Deus. O amor do próximo, na verdade, é amor do próximo por causa de Deus. E se você tem um amor ao próximo sem Deus, esse não é verdadeiro amor. Isso se transforma numa espécie de beneficência ou filantropia. E não vem a diferença radical que há entre caridade e benevolência humana. São erros assim que a gente vê se espalhando dentro da igreja nesse campo. Um outro, que também não é menos importante, é uma má compreensão do ecumenismo. É claro que Jesus Cristo quer a unidade dos seus filhos, dos filhos da igreja, que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Ele quer, essa divisão que há entre os cristãos é algo doloroso para todos nós, porque se queremos todos no mesmo Cristo, por que não estarmos unidos? Mas essa unidade, ela se forma dentro da igreja. É unidade de fé, unidade de culto e unidade de governo. E é claro que o verdadeiro ecumenismo consiste em ir ao encontro desses que nós chamamos de irmãos separados e para, através do diálogo, trazê-los de volta para a igreja, porque tudo que existe de bom lá foi da igreja, e é preciso que isso se retorne e que todos sejam um, mas um na verdade. A unidade, ela tem que ser uma unidade na verdade. E esse falso ecumenismo leva a que todos estão muito bem e que a Igreja Católica é apenas mais uma, é a maior, mais importante, mas é apenas mais uma entre as comunidades, como dizem, cristãs. Um outro erro, também doutrinário, que se espalha dentro da Igreja, é uma falsa ideia de revelação. Então, se tem todas as religiões, diversas culturas religiosas, e como se fossem todas caminhos para levarem a Deus. Então, no diálogo interreligioso, ao invés de se levar a mostrar a própria identidade cristã, de mostrar o próprio Jesus Cristo como o único, que essa é a nossa fé, procura-se fazer uma espécie de amálgama de todos os grupos religiosos do mundo, como se todos os caminhos levassem a Deus. Como se tudo isso fosse normal e perfeito, e como se a revelação que Deus fez à humanidade tivesse disseminada nas diversas religiões, e a função da Igreja Católica fosse apenas juntar todas essas nuances dessa suposta revelação para todos e apenas fazer uma espécie de feira de religiões. Estamos todos juntos e está tudo muito bem. Aí Jesus Cristo é apenas mais um, junto com os outros que passaram pela história. Então isso diminui
E não só isso, destrói todo o sentido da revelação e destrói todo o sentido da redenção. Nós sabemos que Jesus é o único Salvador, é o único, é o Deus que se faz homem, e Deus que se fez homem para nos salvar, e para nos salvar ele sofreu e morreu pregado numa cruz, e ressuscitou, é o único, não há outro, e ressuscitou. E essa redenção ela deve ser aplicada a todos os homens. Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. E que a igreja, como diz São Paulo, é a coluna e fundamento da verdade. Então, o fato de se espalhar essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, isso é um falso profetismo que ocorre dentro da igreja. Isso é um perigo, porque termina impedindo as pessoas de se converterem e de reconhecerem Jesus Cristo como único. É claro que tem que haver esse diálogo, é normal, o diálogo para conhecimento, para se chegar lá, mas a pregação do Evangelho tem que acontecer. Imagine se os nossos missionários viessem para o Brasil e encontrassem os índios aqui com as suas religiões, vamos só dialogar e cada um na sua. Seria um absurdo. Hoje não teríamos uma nação católica como o Brasil, porque estaríamos ainda batendo tambor e adorando o sol, a lua e coisas do tipo, ou comendo carne humana de repente, como faziam os índios aqui no Brasil. Então é um engano, é um engodo isso de nós, para agradarmos a todos, começarmos a esconder a verdade. E a verdade é essa: Jesus é único, não há outro Salvador a não ser Jesus Cristo. Então isso é um falso profetismo dentro da igreja, que se espalha nos meios católicos, e muitos católicos vão criando essa mentalidade liberal de que tudo está muito bem, cada um na sua, você tem liberdade de fazer o que você quiser, e se você quiser impor uma verdade ou mostrar uma verdade, você é fundamentalista, você é retrógrado, e isso já não se fala mais. Mas há também um falso profetismo também no campo da espiritualidade. O que é a vida espiritual? A vida espiritual a espiritualidade consiste no exercício da presença de Deus em nós. Conhecem muito bem o que diz Santa Teresa a respeito do castelo interior, nossa alma como castelo de cristal. Está ali o próprio Jesus, e nós entramos nesse castelo pela oração. Então a vida espiritual consiste na nossa configuração com o nosso Senhor, na transformação nossa em Jesus Cristo. Nós não somos apenas seguidores de Jesus, nós devemos ser configurados a Ele, nós devemos viver a vida dEle e deixar que Ele participe da nossa vida, e na medida que nós nos identificamos com o próprio Jesus, nós nos tornamos mais santos. O que foram os santos, senão aqueles que se identificaram com o nosso Senhor, a ponto de, como disse São Paulo, não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Essa é a espiritualidade católica, essa transformação em Cristo. Isso é negado, essa importância, e coloca-se Cristo apenas como mestre, a quem nós devemos seguir ou ouvir, mas não mais que isso, juntamente com outros mestres, e se coloca aí frases de Cristo com frases de Gandhi, por exemplo, frases de Buda, frases de Confúcio, e todo mundo junto, e apenas Jesus é mais um, e eu sou cristão, eu sigo a esse, mas não deixo de ver o que há nos outros também. Então é preciso tomar muito cuidado nisso, porque a espiritualidade ela consiste nessa transformação em Cristo, nessa intimidade com Cristo, com a pessoa de nosso Senhor. Isso é que é vida espiritual para nós. E muitas vezes, nesse campo também, se usa o nome de Jesus Cristo para interesses pessoais, para se autoprojetar. Muitas vezes dentro da igreja acontece isso, né? O nome de Cristo, às vezes até a pregação é apenas para projetar uma pessoa, por exemplo, ou para que a pessoa adquira cargos, uma espécie de carreirismo. Um outro ponto importante também nesse campo da espiritualidade é a utilização do sacramento da confissão.
O sacramento da penitência e a confissão como diz, é um sacramento. Como sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus, que perdoa o pecador e que santifica, e que dá um aumento da graça. Muitas vezes a confissão é tida apenas como um local de encontro, ou como uma espécie de terapia, em que se faz ali uma espécie de psicologismo, e o sacramento, então, é apenas um detalhe. O mais importante é ali o encontro, você desabafar o que você tem e fazer ali uma espécie de bate-papo com o sacerdote. Essa ideia de sacramento, em muitos lugares, vai diminuindo e vai dando lugar a esse encontro, essa conversa entre a pessoa que ouve, que é o confessor, que ali é o sacerdote, e o penitente, que não se chama nem mais penitente, tem outros nomes. Então precisa tomar esse cuidado, e essa ideia vai aparecendo dentro da igreja, já apareceu, e a noção de pecado vai se perdendo, e vai se colocando aí apenas problemas pessoais, no sentido mais psicológico, e a confissão eu saí dali ótimo, muito bem, mas muitas vezes saí sem aquela ideia clara a respeito do que eu tenho que mudar na minha vida do ponto de vista espiritual e moral. Com relação à liturgia, nós vamos ver também um outro ponto importante, que é a dessacralização da liturgia. A missa é transformada muitas vezes num show para agradar as pessoas que estão presentes. Então, quanto mais barulho, quanto mais movimento, quanto mais palmas, quanto mais alaridos, quanto mais as músicas serem músicas que mexam com os sentidos, com os sentimentos, melhor. Então a missa se transforma num show. O sacerdote deixa de ser a pessoa de Cristo para ser uma espécie de animador de auditório, e cada vez tem que inventar novas coisas. De repente tem que entrar com um drone, trazendo lá o Santíssimo Sacramento. Outra vez o padre tem que descer de rapel dentro da igreja, né? Eu vou sofrer se eu tiver que entrar de rapel aqui dentro, vai ser terrível. Mas vou ter que fazer um curso. Mas a liturgia termina se transformando numa espécie de espetáculo, e cada vez vai se criando mais coisas, mais e mais e mais, o que não está previsto nos missais. No missal não tem nada disso previsto, mas essa ideia de que tem que ser uma coisa muito agradável, uma espécie de espetáculo, para as pessoas saírem dali como se sai de um espetáculo mundano. E isso realmente perde todo o sentido de liturgia, perde todo o sentido de comunhão com a própria igreja, que prescreve lá nos seus livros litúrgicos que obrigam. E há aquilo que o Papa Bento colocava, que uma mudança de protagonismo. O protagonismo de Cristo é deixado de lado e se coloca o protagonismo do sacerdote, que na verdade é outro Cristo. Mas, então é preciso tomar esse cuidado, senão a gente termina tomando o lugar de Nosso Senhor. Mas o protagonista é Ele, e não o sacerdote celebrante. Então a liturgia desacralizada, isso é realmente um falso profetismo. Pior do que grandes hereges que vão pregando por aí, porque isso a gente já vê que não presta, que não serve, a gente já se assusta. O problema é que aos poucos, em doses homeopáticas, as pessoas vão entrando nesse campo e, sem perceber, começam a ter na igreja uma liturgia que não é a liturgia católica, e que vai contra tudo aquilo que a igreja prescreve nos livros, mesmo os livros atuais. Estou falando com relação aos livros atuais, que são livros litúrgicos e que obrigam, porque vinculam. De modo que é um falso profetismo que se propaga dentro da igreja. No terceiro ponto, queria levar mais para vocês o falso profetismo do ponto de vista moral. Toda moralidade, ela deve nos levar a Deus como nosso fim último. A moralidade regula os nossos atos em vista de alcançarmos o nosso fim último, que é Deus. Esse é o sistema moral da igreja, nos levar para Deus. A teologia moral estuda os atos humanos
enquanto atos que nos conduzem a Deus como nosso fim último. Mas o que se coloca em muitos ambientes hoje? E o que vale para você não é você alcançar o seu fim último, que é Deus. O fim último já não é mais Deus, é você mesmo. Então você se transforma no fim de si mesmo. Então, o que é bom para você? Aquilo que a sua consciência permite. O que é bom para você? O que é certo para você moralmente? Aquilo que agrada. Aquilo que causa bem-estar a você e aos outros. Então, o critério de moralidade não é mais fazer a vontade de Deus, seguindo os mandamentos que Deus colocou para nós, mas o critério é aquilo que te faz bem. Você se sente bem assim? Ótimo. Você acha que amor é isso? Ótimo. Então faça aquilo que você acha que é melhor, que é mais certo. Desde que você não prejudique ninguém, aparentemente, você pode fazer o que você quiser. Então não temos mais que ficar colocando regras, porque a regra é você mesmo. Você faz, desde que você não prejudique ninguém. Porque Deus quer a sua felicidade, Deus quer o seu bem-estar. Deus o ama e Deus quer isso. E se você cair, Deus é misericordioso, pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar, faça aquilo que agrada. Essa ideia, esse é um falso profetismo que se espalhou em todos os campos da igreja, em que a noção de pecado já se perdeu em muitos ambientes e que há uma relativização da ação humana. O certo é aquilo que a sua consciência manda fazer. Então, se é normal, se você acha e você entende que você pode ter, como homem, uma união com outro homem, não tem problema, o importante é amar, não prejudique ninguém, fique à vontade. Se você deixar a sua esposa ou seu esposo, porque o casamento não deu certo e você ter uma outra mulher, um outro marido, não tem problema, o importante é você se sentir bem e ser feliz. Se você acha que você pode seguir tal ou tal caminho, não importa, o critério é a sua consciência. Sua consciência acusa de alguma coisa? Não, então faça. Esse liberalismo e esse relativismo moral se espalhou em muitas partes. Então, pelo silêncio, muitas vezes, dos bons, pela conivência, muitas vezes, de muitos, essas coisas vão se espalhando dentro da igreja, é um falso profetismo. E que prejudica as almas, termina afastando as almas de Deus. O que importa é aquilo que faz bem a você. Esse é o critério. Esse bem no sentido assim, bem subjetivo, né? Quando se diz respeito à humanidade, o que se preocupa com o bem-estar da humanidade em detrimento da santificação, do bem-estar da humanidade. Vamos cuidar de todo mundo. Então, muitas vezes, dentro da igreja, a gente vê a pregação, em muitos ambientes, a pregação, vamos fazer o bem a todos, muito bem, e deixa Jesus para depois. Deixa Jesus de lado. Isso não importa. Importa é causar um certo bem-estar em todos. E pronto. E Jesus, se der a gente fala, se não der, o que ele quer é o bem de todos. Quer dizer, já se perdeu a concepção cristã da própria existência humana, do próprio ser humano. Já se perdeu isso. O motivo da redenção, isso já se perdeu. O próprio fruto da redenção, o sentido do fruto da redenção já se perdeu. Então se coloca no mundo como, vamos criar aqui uma fraternidade universal, todo mundo muito bem, todos nós nos damos bem. Jesus Cristo é um detalhe. Se não tiver, não tem problema. O importante é estarmos todos em Deus, ficarmos todos em Deus, amarmos uns aos outros e pronto. Esse tipo de mentalidade que se espalha em toda parte e muitas vezes no campo da igreja faz um mal muito grande. E por fim, não poderia deixar de falar das grandes profecias do chamado ecologismo integral, em que vai se deixando a adoração ao próprio Deus para se colocar um culto à própria natureza. A natureza não como obra criada por Deus, mas como uma espécie de deusa que vai reinando em toda parte. E
Isso, evidentemente, influenciado pelas ideias do mundo. São falsos profetas que se espalham no nosso meio, como um cavalo de Troia que entrou e está aí criando mentalidades e mentalidades de católicos e muitas vezes até de pessoas da hierarquia. Precisamos muito ter essa fidelidade à palavra de Deus, esta fidelidade ao magistério da igreja, esta fidelidade àquilo que Deus sempre colocou, mostrou para nós através da igreja nesses 2000 anos, a unidade da fé, unidade no culto, unidade no governo, porque a igreja é una e não pode ficar sem cabeça, tem que ter essa unidade, e sobretudo a vigilância. Temos que estar vigilantes, procurando conhecer a verdade, procurando viver, ter uma vida de piedade, de santidade, e pedir sempre a nosso Senhor que seja misericordioso conosco neste meio que vivemos com tantos falsos profetismos, e nos apegar, nos unir àquilo que a igreja sempre ensinou e continua ensinando. Isso não acabou, continua aí e virá até o fim dos tempos. Peçamos à Virgem Maria, nossa mãe de Fátima, que interceda por nós para que conservemos a nossa fé nesse mundo tão paganizado em que vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.